Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Sou o professor Valmir de Ciências e a gente vai dar continuidade então à nossa matéria aqui, né? Da semana do dia 20 ao 25 de julho, tá? O tema da aula, pessoal, é sobre, né, as drogas, tá? Então aqui tem umas orientações importantes para vocês seguirem, né? Que é copiar toda a matéria no caderno, responder as atividades, assistir ao vídeo indicado no link que eu vou postar lá no Classroom e procurar o professor caso tenha dúvidas, tá, gente? Não tenham vergonha de procurar, de perguntar. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês e tirarem todas as dúvidas, tá? Que vocês tenham aí. Então, me acompanhe a leitura e depois vocês copiem a matéria no caderno. Como vimos no conteúdo da semana passada sobre sistema nervoso e reflexos, sabemos que todo comando, sensações e sentidos é comandado pelo sistema nervoso central e periférico. E também iremos tomar conhecimento que existem, pessoal, substâncias, né, que podem provocar alterações no nosso sistema nervoso, né, nos nossos nervos, e provocam mudanças no comportamento e no funcionamento. Então vamos entender melhor sobre isso, sobre o que as drogas podem causar no nosso organismo. As drogas provocam mudanças no comportamento e de funcionamento, né, do organismo. Quando eu falo drogas, pessoal, eu não estou referindo somente a maconha, as drogas, né, ilícitas, tá, gente? As drogas ilegais. Eu estou referindo modo geral, drogas, né, também medicamento, bebidas, enfim, tudo, né, são drogas, tá? Que de alguma maneira algumas podem causar benefício, no caso alguns medicamentos, mas também pode ser prejudicial, porque torna-se dependente, né? Principalmente, um exemplo aí, calmantes e alguns analgésicos. Então a gente vai estar estudando as duas, tá? As ilícitas e as drogas lícitas, tá? Então vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, droga é toda substância que não é produzida pelo organismo, mas é capaz de provocar alterações em seu funcionamento. Tá? O termo droga pode designar tanto os medicamentos prescritos por profissionais da saúde para tratar de doenças, quanto certas substâncias consumidas por iniciativa dos próprios usuários. Algumas drogas são ilícitas, ou seja, ilegais. Então memorizem isso, pessoal. Ilícitas são substâncias, são drogas ilegais, não são liberadas. Elas podem provocar vários efeitos, como euforia, excitação, sonolência, alucinações e até a morte, tá? Então, euforia é aquele estado de ai, eu quero tudo agora. É aquele desespero, é aquele estado de alerta, né? Arregala os olhos assim, fica assustado, fica tudo rápido, sabe? Então, esse é o estado eufórico, né? Excitação, aquele estado de alerta, não para, é o estado de inquietude, né? E isso, claro, pessoal, depende de corpo para corpo, tá? De indivíduo para indivíduo. Cada um tem uma reação. Sonolência ou até mesmo alucinações, né, pessoal? Alucinações é quando você começa a ver coisas onde não tem, né? Então é um delírio, tá? Uh, continuando aqui. E até mesmo a morte. A maioria das drogas ilícitas podem danificar irreversivelmente o sistema nervoso, afetando sobretudo o cérebro.
Outros órgãos também podem ser prejudicados, como o coração, os rins e os pulmões. Mas o mais agredido aí, o mais lesionado é o cérebro, né? O nosso cérebro trabalha com reações químicas. Lembra as sinapses? Então, e essas drogas, ela acaba prejudicando essas conexões, esses ligamentos elétricos, né? A dependência química. As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, podem levar à dependência química, fazendo com que o usuário sinta a necessidade de usá-las com mais frequência e em quantidades cada vez maiores. Se o uso for contínuo, a pessoa pode desenvolver uma compulsão. Nesses casos, o funcionamento do cérebro fica alterado e o usuário passa a sentir uma necessidade involuntária e incontrolável de consumir a substância. Com isso, pode perder o controle sobre seus próprios atos. A dependência química é uma doença e o respeito ao paciente é crucial para que sua recuperação seja possível. O apoio de amigos e familiares, bem como os acompanhamentos psicológicos, fazem parte do tratamento de reabilitação, ajudando a pessoa a reaprender a encontrar prazer em atividades que não envolvam o consumo de drogas. Vendo o quanto é importante, pessoal, né? A, a ajuda familiar, a ajuda do profissional da saúde, tá? É muito importante. O dependente químico, ele não consegue muitas vezes se ajudar sozinho, tá? A classificação quanto às drogas, né, pessoal? Dos tipos de drogas. Entre várias classificações, existem as drogas que podem ser divididas de acordo com as alterações que elas provocam no sistema nervoso humano. Com base nesse critério, as drogas podem ser depressoras, que são as quais? Quais ações? Elas diminuem a atividade do cérebro, levando a pessoa a ficar desligada, devagar, né? Zen, como se diz. Sem interesse pelas coisas. São exemplos o álcool, os ansiolíticos, que tem o efeito de calmante, os barbitúricos, que tem o efeito de sonífero, né, deixa a pessoa sonolenta, e os opiáceos, que são efeitos de analgésicos, né, pessoal, para dor. Então, tá vendo? Tanto quanto o álcool, quanto alguns medicamentos, então são drogas, é um tipo de substância, né, química de droga que pode levar a pessoa à dependência. Aí tem também os estimulantes, as drogas estimulantes, que elas fazem, aumentam a atividade cerebral, fazendo com que a pessoa fique mais ligada, fique uma pessoa elétrica, né, sem sono. São exemplos a cafeína, a nicotina, as anfetaminas e a cocaína. Aí, pessoal, tem as drogas perturbadoras, que elas fazem, alteram qualitativamente o funcionamento do cérebro e levam a pessoa a ter uma percepção distorcida da realidade, podendo até vivenciar alucinações visuais e auditivas. Né? A pessoa começa a ver coisas e ouvir coisas que não existem. Quais são exemplos de drogas? O LSD, a maconha, alguns cactos e fungos, conhecidos como cogumelos alucinógenos, por sua capacidade de produzir alucinações, né? Aqui na imagem ao lado, pessoal, ó, há mais de 5.000 anos, os sumérios empregavam a papoula para combater a insônia. Essa planta é matéria-prima
para a produção de vários opiáceos, entre eles a morfina, né? Aqui na foto, pessoal, é uma flor, né? E fruto da papoula, tá? Ela mede em cerca de 10 centímetros, então ela era utilizada, né, para como combater a insônia, né? Então ela entrava como classificação de droga depressora, tá? Efeito de calmante. Há consequências, pessoal, do consumo excessivo aí, do consumo de drogas. Entre as possíveis consequências do consumo de drogas para os organismos, destaca-se dependência física e psicológica. O dependente químico sente um intenso mal-estar quando não tem acesso à droga, né, em que se viciou. As alterações físicas, como taquicardia, que é o coração acelerado, aumento da pressão arterial, emagrecimento e palidez. Algumas dessas alterações podem levar até mesmo à morte. Danos psicológicos que se manifestam por comportamentos agressivos, perda de autoconfiança, isolamento e dificuldade para enfrentar problemas cotidianos, né? A pessoa não tem mais ânimo, não tem confiança, ela começa a se isolar, tá? Ela começa a apresentar comportamento de agressividade, perturbações e alucinações. Nesse estágio, a pessoa costuma perder a referência de tempo e lugar. A pessoa realmente fica fora de si, gente, tá? Aqui, pessoal, de olho no tema, uma perguntinha. Vocês vão responder depois no caderno. Por que o remédio para a dor de cabeça, o cigarro e a maconha são considerados drogas? Então, pesquisem isso e descrevam, pessoal. Aqui embaixo tem um quadro, pessoal, de representação, né, de dependência química e a busca por tratamentos. 247 milhões de pessoas usaram droga em 2014. 29 milhões sofreram transtornos relacionados ao uso de drogas. Olha isso. Então, de 247 milhões, 29 milhões sofreram de transtornos, né? Mas apenas 1 em cada 6 pessoas com transtornos relacionados ao uso de droga está em tratamento. Olha só, gente, pouquíssimas pessoas, né, têm realmente a chance, né, ajuda familiar, ajuda médica, ajuda, né, do profissional de saúde para conseguir realmente realizar um tratamento, tá? Então, pessoal, é uma forma preventiva, é uma coisa muito séria, pessoal, tá? Previnam-se, não entre, tá, gente? Não frequentem lugares arriscados, porque isso reflete na sua vida inteira depois, né? E muitos que entram não conseguem mais sair, a dependência é muito grande, tá? É uma coisa que você não consegue controlar, tá bom? Eu vou colocar o vídeo também de uma videoaula de uma professora, tá? Ela também está falando um pouco sobre as drogas, então vocês acessem depois lá no Classroom e assistam, tá? E aqui tem uma atividade para vocês. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. A1, observe o esquema e responda as questões. Então aqui a gente tem, né, a estrutura, né? Tem a letra A, B e C. Então, aqui na letra A, nomeie as estruturas indicadas pelas letras. Então, vocês vão lá na imagem no caderno ou lá no computador, abrir a matéria que eu dei para vocês, tem a anatomia lá, né, dessa célula, e vocês vão nomear na frente de cada letra aqui, qual que é a nomenclatura dessa parte da célula e qual célula é, né? Nomear as estruturas. A B, qual é o caminho de um impulso nervoso em um neurônio? Qual é o caminho de um impulso nervoso em um neurônio? Então, qual que é o caminho? Ele começa por onde? Ele passa por onde? Ele vai aonde? Tá? E a C, como os neurônios se comunicam entre si
e com outras células. Falei isso também, gente. 2. Defina o que são atos voluntários e atos involuntários. Dê exemplos. Uma das últimas aulas aí, pessoal, que eu passei para vocês, né? 3. Explique o que são drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema nervoso. E a 4, analisar. 4. O esquema é um exemplo de coordenação nervosa, né? Aí tem o desenho aqui representando. A hora que o ortopedista ele bate o martelinho lá no osso do joelho, ele vai dar uma estimulação do tendão patelar, da patela ali, que é aí o que acontece? Transmitido por onde? Pelo neurônio, a medula espinal, né? Neurônio de novo. Então, se estende pela perna, tem o reflexo de levantar o pé, né? Ali. Aí vamos lá. Letra A. Qual é o tipo de coordenação nervosa mostrado no diagrama? O que é, pessoal, esse reflexo? Tá? Qual que é a coordenação? Justifica a resposta aí, escreve o porquê e qual é o tipo. A B. Dê outro exemplo desse tipo de coordenação nervosa. Então, pessoal, vocês vão dar um outro exemplo aí de tipo de coordenação, identificando o estímulo e a reação. Eu dei um exemplo, né, numa dos vídeos aí das aulas que eu passei para vocês, tá? Então, pessoal, lembrando, eu sempre lembro vocês, porque eu tenho muito pouco retorno, a gente está finalizando o bimestre, eu preciso que vocês entrem lá no formulário online e respondam as múltiplas escolhas lá das questões. Tá valendo nota, pessoal. Eu preciso ter alguma coisa acompanhar vocês aí, como que vocês estão saindo. Estão conseguindo absorver alguma coisa, tá? É muito importante também que vocês interajam, me procurem no WhatsApp, por e-mail, tá? Qualquer forma aí de um canal de comunicação. O importante é que vocês interajam, tá? Se demonstrem interesse. Esse é o futuro de vocês, pessoal, né? Quem quer aí tornar cientista, né? A área de ciências ela é muito vasta, tem um leque muito amplo de opções que vocês possam depois escolher para trabalhar, tá bom? Então, por enquanto é isso, essa semana. Façam tudo, fiquem em casa, se cuidem. Logo, logo, essa situação, né, que nós estamos vivendo, se Deus quiser, vai passar e passa, e a gente vai estar aí junto na escola, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço, tá?